Olá pessoal, vamos a mais um curso de termopares. Hoje módulo 32, tubo de inspeção, calibração em processo, método simples e muito funcional. Existem algumas normas que estão aparecendo no mercado e pedem aí situações de inspeção em processo, né? Eu vou falar aqui sobre esse tipo de inspeção e mais para frente eu vou falar sobre a norma, tá? Vamos seguir um pouquinho aqui. Calibração em processo, tubo de inspeção. Verificação da temperatura do processo usando um termopar em conjunto com um aparelho indicador de temperatura portátil tipo Handicam. Aqueles aparelhos que são portáteis, né, a bateria, e eu tenho ali um cabo, né, um cabinho, um rabicho e um termoparzinho de inspeção. Tá? Esse termopar ele pode ser usado para verificação em processo. Então aqui tem dois tipos de termopar que apresenta esse tubo de inspeção. Existe esse aqui, que tem um tubo de inspeção aqui bem grande, né? E o termopar ele fica um tanto quanto apertado aqui, e você coloca o sensor aqui. Vamos supor que esse termopar esteja no processo. Você tem a opção de inserir esse sensor por aqui, ele vai bater lá na extremidade do termopar, e você com o aparelho de mão, né, portátil, vai medir a temperatura no mesmo ponto que esse termopar está medindo. Então aí você tem condições de analisar em loco, em calibração, em processo, se pelo menos aquela temperatura está adequada ou não. Então se você tiver esse aparelho indicador com o cabo, né, e com o termoparzinho dele, vamos supor, com o certificado de calibração RBC, Rede Brasileira de Calibração, eu tenho certeza do erro que ele está apresentando, eu faço a inserção aqui, e ele bate lá no mesmo ponto que o termopar está inserido no processo, é um modo de verificação. Aqui uma outra situação com bloco usinado, né? Esse aqui é um padrão de fabricação mais adequado. Esses termopares de inspeção, eles não passam de 3 milímetros, então aqui também tem um tubo adequado para isso, né? Às vezes o pessoal coloca esse tipo de situação, o tubo mais adequado seria esse, né? Você vê que a ligação do termopar é totalmente individualizada aqui é a mesma. Então é um bloco usinado, né, que aqui você vai entrar os dois parafusos para fixação no cabeçote. Então o termoparzinho é inserido por aqui e você faz a inspeção. Vamos ver num outro ângulo aqui para a gente poder entender. Esse mesmo termopar aqui olhado, visto, né, de uma forma aí lateral. Então você pode ver que o tubo de inspeção ele termina aqui, não precisa necessariamente ir até o fundo, tá? Aqui normalmente eu tenho um tubo de proteção de termopar um pouco mais com diâmetro maior, onde ele permite lá que ele entre no processo e faça a medição sem nenhuma preocupação em ter um tubo de proteção protegendo ele, né? Ficaria aberto, ele entra realmente e vai até o fundo da proteção principal desse termopar, e é visto aí a calibração desse termopar no processo, né? Importante o conjunto formado pelo termopar, aparelho portátil e seu cabo de ligação estarem com certificado de calibração RBC. Ou seja, não adianta eu colocar aqui um termoparzinho nesse tubo de inspeção, ter um cabinho de ligação, um aparelho Handicam, onde eu vou ver a temperatura, mas eu não sei qual erro que esse conjunto está dando. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um certificado de calibração RBC. Esse certificado ele vai me falar, por exemplo, né, eu tenho que ter esse certificado nos pontos que eu tenho no meu processo. Vamos supor que o meu processo aqui ele funcione a 600 graus. Então eu peço esse termoparzinho de inspeção calibrado a 600 graus. O conjunto, né? Termopar, aparelho e o cabinho. O que vai retornar para mim? Vai vir um certificado onde vai dizer que o conjunto formado pelo termopar, o aparelho portátil e o cabo tem um erro de X graus a 600 graus, que é onde o ponto que eu pedi para calibrar. Normalmente na calibração você pode pedir 3 pontos, 5 pontos, né? É cobrado por ponto. Então, a 600 graus eu sei que, vamos supor, esse termoparzinho está dando um erro de 5 graus. Né? É o erro que a calibração deu. Quando eu faço a inserção
desse termoparzinho no meu processo, vamos supor que lá está 600 graus, 610 graus. Lógico que você não vai, a calibração é feita num ponto definido ali 600 graus. É lógico que se o seu processo tiver 590 ou 610, você pode usar esse termoparzinho aí que foi calibrado a 600 graus, né? E obter, sabendo do erro que ele tem a 600 graus, você pode abater. Então vamos dar um exemplo. Eu recebi o certificado de calibração, né, dizendo que esse conjuntinho aqui tem 5 graus de erro negativo. Então, quando está 600 graus, ele está indicando 595. Então, tem 5 graus de erros negativos. Eu sabendo disso, a hora que eu vou fazer a minha verificação no processo, eu compenso isso. Então, eu compensando o erro que ele está dando, eu acabo tendo o que? A temperatura certa, a temperatura correta, como se eu tivesse um padrãozinho na minha mão, entre aspas. Depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho isso, como é que faz os cálculos. Mas você tendo o certificado de calibração, você consegue corrigir o termopar no processo. E aí você coloca pelo tubo de inspeção. Eu coloquei aqui veja também, porque veja, é uma situação que está acontecendo muito agora. Conforme eu vou falando dos assuntos, vai tendo alguns assuntos que tem a ver com vídeos que eu já dei anteriormente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Qual o melhor termopar para ser usado num tubo de inspeção? É o termopar tipo K? Não. Porque o termopar tipo K, lá no módulo 13, né, nós falamos sobre magnetização de ligas termopares. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vai lá naquele módulo, vai falar sobre magnetização de ligas e vai ver que o termopar tipo K não é adequado para ser usado nesses tubos de inspeção. Um dos motivos é esse. É um dos principais motivos, tá? Porque quando você coloca no tubo de inspeção, você praticamente tira o termopar de uma temperatura do ambiente, insere ele no processo e ele sai de ambiente para 600 graus, como é o exemplo que eu acabei de dar. Esses picos de temperatura, por ser um termopar de inspeção, ele vai sofrer isso. O termopar tipo K não é indicado para isso. Ele tem algumas ressalvas, né? Então você vê lá o nosso módulo 13, né? Magnetização de ligas termopar, é só procurar no YouTube, se colocar esse título aqui vocês vão achar e vai saber o porquê e que tipo de erro que dá. Outra situação é também olhar que lá no módulo 9, né, nós falamos ali de Nicrobel, tipo N, né, Nisil, Nicrosil, nas bainhas de Inconel, Nicrobel e etc. Que é o termopar tipo N, Nisil, Nicrosil, Nicrosil, Nisil, né. Esse termopar é um dos mais indicados para fazer verificação em tubo de inspeção, né? Então ele é bem estável, ele teoricamente aí ele se dá muito bem nessas situações aí de colocar e tirar. Qual o tempo de vida útil desse termoparzinho de inspeção? Quanto tempo eu tenho que fazer a calibração dele? Vou fazer um módulo que eu vou falar sobre isso também. É uma dúvida muito frequente aí do pessoal. Pô, de quanto em quanto tempo eu tenho que mandar calibrar? É correto calibrar cada 6 meses? Ou todo ano tem que calibrar? O que eu devo fazer? Então eu vou montar um videozinho sobre isso também. Eu peço que aguardem, vai estar no módulo de calibração, tá? Se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. É a única forma de a gente poder ser visto pelo YouTube de uma maneira diferente, tá? São vídeos educativos, são vídeos que eu estou passando para vocês do meu conhecimento, né? E ajude a manter esse trabalho. Pouca gente faz isso, eu acho que todo mundo deveria fazer isso. A partir do momento que você tem uma experiência de trabalho, de vida, tentar passar isso aí, porque é uma coisa que vai ficar. Aliado a se inscrever no canal, eu pedi para o pessoal que queira tirar dúvidas online, eu dei meu WhatsApp e eu apenas respondo para pessoas inscritas no canal. É um modo aí de fazer com que o pessoal se inscreva, curta. Isso é importante para a gente, pessoal, por favor. Meu nome é José Eduardo Toselli, meu e-mail é termopares@uol.com.br e um grande abraço a todos, meu muito obrigado.